Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o João. Olá, João, bem-vindo. O João vai-nos contar sobre a sua experiência a viver 7 meses no Pantanal e também os encontros imediatos que teve com animais selvagens e também com alguns humanos. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, João. Olá, tudo bem, Pedro? Tudo. Então tu tiraste... tu estudaste em Coimbra, se calhar até nos cruzamos lá algures. Eu acho que nunca falámos mesmo, mas se calhar cruzamos Coimbra como toda a gente. Tu ias ao Pinto? Ia ao Pinto, ali na zona da Rua das Matemáticas, e foi nos mesmos anos, somos mais ou menos a mesma idade. Então acredito que sim. É possível. E o que é que estudaste em Coimbra? E eu estudei, que não é mesmo em Coimbra, é na Escola Superior Agrária, que é do outro lado, que é em São Martinho do Bispo. Sim. E estudei ecoturismo. Eu comecei a estudar Engenharia do Ambiente, entretanto vi que Engenharias não era para mim e troquei para Ecoturismo, que foi a licenciatura que eu tirei, que não foi na altura em que estive contigo, porque eu deixei a universidade em stand-by dos meus 26 aos 29 anos, que foi depois quando eu entrei outra vez. Entre os 26 e os 29, o que é que fizeste? Não, nessa época é que eu fiz o curso okay, de Ecoturismo. O de Engenharia do Ambiente é que foi na mesma altura do que quando tu estavas na universidade, que não terminei. Não era para ti, decidiste fazer outra cena? Sim, e depois estive a fazer voluntariados e a viajar bastante. Para onde é que andaste? Eu depois, como não sabia muito bem o que fazer, andei à procura de uns voluntariados e passei algum tempo na Roménia a fazer voluntariado com crianças e com teatro. Depois estive uma época em Inglaterra, depois dei uma volta pela Europa, estive a viver na Ucrânia um bocadinho, porque encontrei um trabalho num hostel, assim um bocadinho sem saber. Fui convidado por uma pessoa para ir lá trabalhar e como não tinha muitos planos nessa altura, fiquei uns meses lá na Ucrânia. Tu organizas viagens com a Landscape para a Roménia, não é? Sim, e um dos destinos que eu tenho como líder de viagens é a Roménia. Porque estiveste lá e curtes e então... Porque a primeira vez foi em 2007 e desde aí já fui bastantes vezes e agora já consigo falar, consigo comunicar na língua deles, que é uma das coisas que eu gosto quando estou a viajar, que é mais fácil de entender, interagir, e como eu falo romeno agora ajuda-me um bocadinho mais nessa interação. E tenho ido quase todos os anos. Ok, então depois tu voltaste, tiraste o curso de ecoturismo. Sim. E depois voltei quando tinha 26 anos e dos 26 aos 29 tirei esse curso e quando terminei decidi candidatar-me a um trabalho num dos destinos que eu sempre quis visitar, que era a Amazónia, Pantanal, no Brasil. E passado um mês... Como é que vais à net e procuras trabalhos para... Como é que funciona isso? Eu procurei por pousadas e ecolodges, que eu sabia que às vezes eles precisavam de guias, tradutores, porque os guias locais, que têm muito conhecimento da fauna e flora, só que pecam só falam português. E eu sabia que havia um pouco essa procura de guias que falassem português e outras línguas. Então andei à procura de algumas pousadas, tanto no Pantanal como na Amazónia, e uma delas no Pantanal respondeu-me a dizer, bora, vamos lá. Ok. E então, o Pantanal... É na Amazónia? Não, pois. E muitas vezes quando eu falo, as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é, e é bem diferente. Enquanto que a Amazónia é uma rainforest, é floresta tropical e bem densa, o Pantanal é uma planície alagada temporariamente. Ou seja, não tem montanhas quase nenhumas, é bem plano, é uma espécie de savana, com algumas ilhas de florestas, mas não densas como numa floresta amazónica, e que durante metade do ano os rios enchem tanto que alagam por uma extensão enorme de terra que fica quase a parecer um mar, aquilo. Que há muitos anos, quando os portugueses descobriram o Pantanal, chamavam-lhe o pântano, e até lhe chamavam o mar de Xareus, porque parecia mesmo um mar. E Xareus era a comunidade indígena que morava lá nessa altura. É tipo na Flórida, sabes aquelas imagens que o pessoal anda com aqueles barcos meio marados com uma ventoinha atrás? Isso é mais tipo swamp, não é? É quase como... Sim, eu nunca fui à Flórida, mas se calhar acho que tenho ideia que pode ser parecido a isso. Ok, então... Mas... Desculpa, como o Pantanal é tão grande, varia muito. Há zonas do Pantanal que quase que nem alagam,
que é só mesmo savana, que é prados, com algumas zonas de árvores, mas poucas, e tem os rios, mas que os rios não chegam a ultrapassar as margens e ficam sempre... Tem muitos rios, mas que não chegam a alagar. E depois tem outras zonas que alagam quase 9 a 10 meses ao ano, que estão sempre cheias de água. E que tipo há casas lá no meio, como em... Pronto, e depois as casas... Aquilo é um lugar que é difícil, é inóspito, é difícil viver lá porque ou tens uma casa nas alturas, assim, construída em madeira assim na altura, ou senão não podes por causa da água que é bastante. Então eles já conhecem, quem mora lá sabe onde é que são as zonas um bocadinho mais altas e fazem as casas nesses lugares, mas não têm quase povoações nenhumas. As povoações que têm são junto aos rios ou os fazendeiros, as fazendas também, que são mais no interior, mas isso já foi mais há 200 ou 300 anos, começaram a aparecer e que existem. Dependendo das zonas, há mais ou menos, dependendo da quantidade de água que houver. Portanto, ok, então o Pantanal é diferente da Amazónia. Há uma parte do Pantanal na Amazónia? Ou... O Pantanal do Norte, que é no Mato Grosso, faz fronteira com a Amazónia. E tem influência em termos de fauna e flora também da Amazónia por causa disso, porque encaixam uma na outra. Okay. Então tem semelhanças. Os rios, as margens dos rios são bem densas, mas enquanto que no Pantanal se calhar são 100 metros de floresta densa, na Amazónia são quilómetros e quilómetros e quilómetros. E tu quando foste para lá, foste para onde e foste fazer o quê? Eu fiquei a trabalhar no Mato Grosso do Sul, que é um dos estados onde o Pantanal se encontra, e eu trabalhava e vivia numa pousada, que era a pousada Aguapé, que fica mais ou menos a 2 horas da civilização, vamos dizer, que já estou mesmo no meio do Pantanal. Mas a pousada não tem nada, é só pousada? Só tem uma pousada e à volta não tens nada, não tens cafés, não tens supermercados. Sim, é só pousada. Tens um caminho de terra que às vezes nem se chega lá de carro, só de avião, porque a estrada fica em tão mau estado porque chove muito e só dá mesmo para chegar de avião, ou de barco, desde aqui da Oana, que é a tal primeira cidade que fica a 2 horas dessa pousada. E eu quando cheguei, aquilo tem 2 épocas, a época da seca, e foi quando eu cheguei, então deu para chegar de carro. E entretanto, depois fiquei lá 2 meses, os 2 primeiros meses eu não saí de lá também. Fiquei ali no meio, eu não sabia que era, onde é que era perto aqui da Oana, mas não tinha ideia se havia cafés ou supermercados, e para mim foi um bocado um choque. Sabia que ia ficar ali 2 meses sem nada à volta, só eu, mais 15 pessoas, funcionários que trabalhavam comigo, e os turistas que iam e vinham todos os dias. Todos os dias, aquilo tinha bom... Sim, durante 365 dias do ano, acho que 360 têm clientes. Tem mais brasileiros ou do mundo todo? Mais estrangeiros. Se calhar 70% são estrangeiros. Porque é uma pousada, aquilo, eco-lodge, que em termos de condições, para o lugar que é, como é distante de tudo, é difícil tu criar as condições perfeitas para receber pessoas, mas mesmo assim... eles conseguem, então os preços são um bocadinho elevados para... Tipo que lembras-te mais ou menos? Sim, 150 euros por pessoa, por noite. Uma noite, dependendo da época. 150 acho que era na época alta. E tem direito ao alojamento, 4 refeições. Como lá não há nada, é tudo incluído. Tens o jantar, o almoço, pequeno almoço e lanche. E 2 a 3 atividades por dia. Tem tudo isso incluído também. Okay. Se pensares assim, já não é muda tão... Muda um bocado o choque inicial. E o pessoal faz o quê? Então, pronto, e as atividades que eles fazem era o meu trabalho. Okay. Eu era um dos guias que realizava essas atividades. Fazíamos um jeep safari, noturno e diurno. É sempre para a observação de fauna e flora. E depois há várias maneiras de o fazer. Uma delas é de jeep, outra era em barco, a cavalo, caminhada e caiaque. E era conforme o pessoal quisesse? Ou tipo às segundas era uma coisa e à terceira outra? Eles, dependendo dos grupos que tivessem, eles iam todos os dias, tinham uma tabela e os clientes de manhã viam na tabela o que é que iam fazer. Okay. Depois, se quisessem alterar, podiam tentar, dependendo da disponibilidade dos guias.
Porque, por exemplo, eu não fazia o passeio de barco, porque não sei manejar ali o barco. Então, mas fazia de jeep, safari, a cavalo, que aprendi lá. Aliás, na Escola Superior Agrária de Coimbra temos aulas de cavalo para aprender Sério? Sim. Mas aquilo é como tudo que tu aprendes na universidade, da teoria e da prática. Ali tivemos prática. É como aprender flauta no 5º ano. Andei 5 vezes a cavalo e cheguei lá e disse que sabia andar. E eles, no primeiro dia meti-me em cima do cavalo e quase caí logo. E eles, sim, eu aprendi na universidade, mas não foi. Mas pronto, mas depois aprendi rápido. No início não fiz tantos passeios a cavalo e no meu tempo livre andava mais a cavalo. Altamente, meu. Sim. Portanto, há lá bem de cavalos. E vivem quase. As fazendas são enormes. Eu há bocado acho que não falei. Quando falei de Pantanal, o Pantanal é mais ou menos do tamanho da Roménia. Bom. Sim, o Pantanal inteiro. Ok. E a fazenda onde eu trabalhava tinha 3.000 hectares. E é uma fazenda pequenina para lá. Mas 3.000 hectares. Um hectare é tipo um campo de futebol. É tipo um campo de futebol. O teu ecológico, a fazenda ecológica é uma coisa. 3.000 hectares. É muitos quilómetros para andares a explorar. E então todas as atividades que fazias era dentro da fazenda, sim, da propriedade. Que as pessoas nem tinham noção, porque tu vais aquilo. Em algumas zonas dá para ver, porque tem o gado da nossa fazenda, que eles também tinham gado. Mas noutras parece mesmo um lugar selvagem, porque aquilo tem umas cercas. Mas é só junto à estrada, depois entras 1 ou 2 km e já não tens, parece que estás mesmo. É selvagem, sim. Qual era o tipo de safari mais fixe que gostias de fazer? É assim. De cavalo te parece altamente, mas se calhar a terceira vez o gajo fica um bocado cansado, não é? É bonito ver nas fotografias. Mas depois, quando as pessoas fazem, pessoas que nunca andaram a cavalo, saem de lá tipo a cowboy, sabes? Aquelas pernas arqueadas assim, todo queimado aqui no meio. E o safari de jeep é o que eles têm mais hipótese de ver mais fauna e flora. Então acho que é o que as pessoas gostam mais e eu gosto da caminhada também. Apesar da caminhada não consegues fazer grandes distâncias, porque a maioria dos turistas não quer caminhar muito. Mas é tranquilo, enquanto que de jeep faz barulho e tal. Só que com o jeep consegues chegar a vários lugares na fazenda que nós já sabemos mais ou menos onde é que se encontram diferentes tipos de animais. Então é mais fácil mostrar a fauna às pessoas de jeep. Eu posso depois, sei lá, os animais que tu encontras lá. O animal, o símbolo do Pantanal é um pássaro que é Tuyuyu, que é um pássaro que tem 1,60 m de altura, 1,60 m de altura e 3 metros de envergadura. É enorme. Tuyuyu. Sim. É uma espécie de. Em inglês eles chamam-lhe stork. É tipo. Monstros. Sim, não. Stork é uma cegonha. Yeah. Sim. Há várias espécies de cegonhas e uma delas é o Tuyuyu, que acho que, se não estou em erro, é a maior stork, a maior cegonha do mundo. Uau. E lá tem muitas. 50% da população desta espécie encontra-se no Brasil e quase toda lá no Pantanal. E um bocadinho na Amazónia também. E então vê-se facilmente. Isso vê-se facilmente. E eles, como são grandes, tudo é grande. As crias deles são grandes, os ovos são enormes, os ninhos, que chegam a ter 2 metros de diâmetro. Então, tudo isso, eu adorei. As pessoas que iam lá, há lá uma árvore que tem sempre um ninho, eles adoravam ver aquilo. Conseguias chegar assim mais ou menos próximo? Sim, consegues. E esse ninho, eles ficam sempre no mesmo ninho. Às vezes migram, mas depois voltam outra vez. Então nós vamos lá quase todos os dias. E eles conhecem-nos. Eles já conhecem o barulho do jeep e tudo. E não se assustam, não saltam para cima do jeep, mas ficam pertinho. Sim. E quantos tipos de animais é que vias? Depois, o mais feroz, ou que toda a gente quer ver, é o jaguar. E depois tem muitos jacarés. Lá é tudo à grande. Tem o maior papa-formigas do mundo. Sério? Tem a maior lontra do mundo. Nunca vi papa-formigas, nem zoos, nem safaris, nem nada. E eu acho que é dos meus animais favoritos. É super lento, tranquilo, mas ninguém se mete com ele. Se alguém se meter, apesar de ele ser lento, é super agressivo. E depois tem a capivara, que é o maior roedor do mundo também.
E a lontra que eu estava a dizer há bocado, que também tem quase 2 metros, desde a ponta da cabeça até a ponta da cauda, que é uma lontra? Lontra. Com 2 metros? Mas é lontra gigante. Eles lá não chamam lontra, é ariranha. Eles lá têm os nomes diferentes, também não chamam papa-formigas, é o tamanduá. Um deles, tamanduá bandeira, que é o maior. Há várias espécies também. Fogo, uma lontra com 2 metros? Sim. Isso é incrível. E isso também se vê bastante lá na zona onde eu morava e trabalhava. E qual era a probabilidade de uma pessoa ver isso tudo? É assim, jacarés, capivaras, há um que é o lubinho, que é uma espécie de raposa, tuiuius, esses quase todos os dias. Papa-formigas do tamanduá, diria que tinham 50% de chance de encontrar num dia, se não encontravam nesse, encontravam no dia seguinte, de certeza. Depois há os mais difíceis, que são pumas, jaguares, tapires, que é anta. É, assim, é o mamífero mais pesado da América. É tudo em grande. É o mais pesado. Tapir, vou ter que pesquisar. Chega a pesar 350 kg. Mas é tipo o quê? É um felino? A mim parece tipo um rinoceronte mais pequenino, mas com uma cara... com um corpo de cavalo com cara de rinoceronte. Ok. E é bem grande, mas não é muito fácil de ver. Mas tu, em 7 meses, já te põe. Eu vi tudo. E um deles que posso, se calhar, começar a contar. Sim. Num dos passeios, logo no início, se calhar passado 3 semanas, às vezes eles contratavam como guia privado. Não queriam ir com diferentes grupos, queriam ir só com um guia. Então eu levava só 2 pessoas ou 3 a fazer os passeios. E num desses passeios eles queriam que fosse eu, porque os outros guias que estavam lá não falavam inglês. E eu ainda não conhecia muito bem, já conhecia, mas ainda não conhecia com a palma da minha mão todos os terrenos. E fui fazer uma das caminhadas com um casal australiano, eram 2. E passado para aí 5 minutos começámos a ouvir um barulho de um animal, que para mim aquilo era um bugio, um macaco bugio, que acho que em Portugal chamam-lhe macaco uivador. É um macaco pequenito, mas que faz um som... Cara branca? Não, esse é eu. Sim, faz assim um som... Que existe muito na Guatemala. Também existe na América Central, sei. Costa Rica, Nicarágua. E que imita um som que se ouve acho que a 2 km. E começou a vir tão forte, eu pensava que era... Mas depois começou a ficar tão forte e tão perto. Mas tu ouvias ou pisar coisas? Não, só ouvia o som. Ok. Mas não conseguia distinguir se era de cima, se era à frente ou atrás. E nós temos sempre um walkie-talkie para comunicar uns com os outros. E eu comuniquei com um dos guias que era o meu guru, que sabe tudo. E perguntei, Fabiano, olha, ouve aqui este som e diz-me o que é. E ele diz-me logo, João, é um jaguar. Eu, a sério? E ele, não corras, caminha devagar para trás, sempre sem virar as costas, e vai-te embora daí. Mas tu não sabes onde é que ele está. E eu não sabia, mas não tinha sido de trás porque nós tínhamos caminhado e não tínhamos visto nada. Então eu pensei que o melhor destino a tomar era voltar para trás, sempre com as costas, sempre virado para a frente, em caso ele aparecesse. Mesmo que se ele aparecesse, não há muito a fazer. Um monstro de 120 kg, eu não iria conseguir me proteger nem a mim nem aos clientes. E disseste-lhes? E eu disse, tentei manter a calma, como estou quase sempre, e disse que era um jaguar que estava perto, que eles não costumam atacar, mas de qualquer forma é melhor não caminharmos em direção a ele e voltarmos para trás. E a senhora desse casal entrou em pânico, começou a respirar, sabes quando quase que desmaiou. Sim. Eu também a ficar em pânico, liguei outra vez para o walkie-talkie e pedi a alguém para vir com um jeep, que aquilo lá dá para andar por todos os lados com o jeep, e que tentámos andar para trás e entretanto chegou o jeep e nós não chegámos a ter o jaguar em frente, mas enquanto ela respirava e tal, aí sim começámos a ouvir passos, assim, pegadas, algo, só que ele nunca se aproximou de nós. Aliás, ele deve-se ter afastado com o som, porque realmente eles não costumam atacar, só se tiverem crias por perto ou se estiverem a morrer à fome. E entretanto a rapariga acalmou, porque ouviu-se realmente os passos a irem cada vez mais embora, mais para longe,
e chegou o jeep, a senhora saltou para cima do jeep e foi esse o momento que esse casal teve. Nessa altura estavam cheios de medo, mas quando chegaram lá à pousada estavam todos felizes de contar a toda a gente que estiveram perto de um jaguar, porque um jaguar se calhar lá vê-se uma vez de 3 em 3 meses. Assim, e quando tu viste um jaguar mesmo, mas noutra altura chegaste a ver? E cheguei a ver, não na minha pousada, porque depois eu também estive noutros lugares, cheguei a ver nas margens de um dos rios do Pantanal. Porque também se fazem passeios, porque como o Pantanal é tão grande, animal super bonito, e eu já conhecia bem aquela zona, queria conhecer uma zona diferente e fui a uma outra zona onde me diziam que também havia bastante jaguares e realmente fiz um passeio de barco com um outro guia e consegui observar dois jaguares de perto, assim, sei lá, não esta distância, o dobro do que daqui a ti. Uau! E tiveste outro tipo de situações em que tiveste assim um bocado mais medo? Sim, pá, e aquilo lá era tudo novo para mim. Eu não estava habituado aos mosquitos, que eu nunca vi tantos mosquitos como lá. Eu dizia sempre que nunca era atacado por mosquitos, mas lá realmente eu como estava lá todos os dias e nunca me habituei. Pensei que passado 7 meses que eles iam... Não usavas repelente nem nada? No início não usava, porque dizia, pá, não vou meter repelente durante 7 meses. Pois. Depois comecei a usar para ver se aquilo acalmava, mas também não. E depois deixei de usar e no final já estava ali meio habituado. Picavam, mas eu já quase que não sentia comichão, então não fazia nada. Picavam mesmo, não era só fechados? Não. Picavam. As pernas, ficava com as pernas todas, até aqui a zona dos tornozelos e as mãos. Pá, e eu andava de jeep, à noite nós fazíamos safaris noturnos e eu era sempre, ou quase sempre, o que andava com uma lanterna na mão à procura dos animais. Imagina um foco deste tamanho, a quantidade de mosquitos que vêm contra ti, em andamento ainda por cima. Então era comer, picado e realmente os mosquitos foi um obstáculo que foi um bocadinho difícil de ultrapassar, mas lá me habituei. E à noite dormias com mosquiteiros, suponho? Sim. E outros animais que eu vi lá sem querer, um deles foi uma cobra que é boca de sapo, que é uma das cobras mais venenosas, que são super ativas durante a noite. E eu, como fazíamos os safaris noturnos, eu era sempre o rapaz da lanterna ou o rapaz que ia abrir portões e fechar, que aquilo está dividido em várias secções por causa do gado. E ao abrir essas portas, aquilo não tem luz nenhuma. E 2 das vezes só ouço pessoas atrás a gritar João, João, João. E quando eu olho para trás tenho uma cobra, sei lá, a um palmo do meu pé. Das mais perigosas do mundo. Das mais perigosas que se não fores para o hospital morres, basicamente. Mas são pequeninas, podem ser assim. As 2 vezes que eu tive pertinho de uma eram assim deste tamanho. Mas é como quase todos os animais não me atacou porque eu não a calquei. Se eu tivesse calcado, se calhar tinha-me atacado. Então tive 2 vezes perto de ser atacado. E quando tu olhas, como é que ficas tipo congelado? Opa, não, eu saltei logo tipo, para mais longe da cobra e depois a cobra fugiu também. É isso que é quase o instinto natural dos animais, é fugir também. E outro dos ataques que eu tive, mas isso já foi com um animal que é o contrário de ser pequeno, que é enorme, que é uma ema. Uma ema? Sabes? É tipo uma avestruz. Pá, há realmente os nomes no Brasil, pois, ou são espécies específicas ou então é um nome que... Há várias, há o imo, que acho que é na Austrália, há avestruz, que é avestruz, e há essa acho que é mesmo ema, mesmo aqui em Portugal acho que chamam isso. Okay. Que é parecido a uma avestruz, tem 1,60 m também, corre super rápido, tipo 60 km por hora. E num dos dias que eu não estava a trabalhar, fui com esse guia, o meu amigo, que era o guru lá da zona, e encontramos um ninho de uma ema. E eles, um macho, uma fêmea acasala com 5 machos. Então tem muitos ovos, tem 25 ovos. E nesse ninho que nós encontramos estava cheio de ovos. Pá, e não se deve fazer, mas o guia que estava comigo pegou num dos ovos, que disse que ia fazer uma omelete. E chegámos ao... São ovos grandes, assim. Yeah. E chegámos à pousada e não fez ovos nenhuns, nem omelete, porque nasceu o bebê. A sério? Yeah. Pronto. Fogo, e tu viste?
Eu não, o momento que ele nasceu não vi. Mas viste o bebê? Vi o bebê depois. E que tamanho é que tem? Eu também dou. Pai, assim. Foi ser incrível. Ele como, o ovo é pai assim. É pai o tamanho do ovo. Um bocadinho maior, porque ele está assim dobrado. E passado uns meses, aquilo cresce num instante. E ele nunca se habituou. Nós punhamos sempre para ver se ele ia embora, mas no início nós dávamos de comer, porque senão. E esse rapaz dava-lhe de comer, era tipo o pai dele. Então foi ficando. E quando ele já estava grande, um dia, não sei porquê, sabes o que é? Veres uma avestruz, uma ema, a correr atrás de mim. Pá, e eu. A primeira coisa que eu pensei foi: vou correr também. Mas em 2 segundos ela mandou-me ao chão completamente. Sério? Que é com uma alta picada, uma cabeçada? Assim com o peito, que eu até fiquei com medo porque elas têm grandes garras também. E se elas te acertam com a pata, podem-te chegar a aleijar bastante. Mas não, foi com o peito, com a corrida, mandou-me ao chão, bicou-me, pai, 2 vezes aqui no pescoço. Pá, depois foi super estranho. Como é que tu lutas contra uma ema? Ele não tem braços, não é? E eu com os braços a tentar agarrar no pescoço, ela a correr com o peito. Depois não sei porque ela parou, virou as costas e foi-se embora. Opa, mas a partir desse dia, sempre que eu vejo emas agora, tenho um bocado de receio. Tenho medo que ela venha a correr atrás de mim. Imagino, depois. Sim. Pá, e em termos de animais foram essas assim as maiores peripécias que eu tive. Ser mandado abaixo por uma mistura é muito engraçado. Sim. E o humano, qual foi essa? Pronto, e eu lá era o único estrangeiro que trabalhava lá, o resto era tudo pessoas de lá da zona, dessa tal cidade aqui da Oana ou de outras lá perto. E são pessoas que sempre trabalharam em fazendas, mas a maioria delas nunca tinha trabalhado com turismo. E eles gostam dessa parte da pecuária, mas não lhes interessa tanto o contacto com outras pessoas de outros países, porque eles estão tranquilos na vida deles e não entendem porque é que têm que andar ali a explicar coisas a pessoas que vêm de outros países. Pronto, e havia um rapaz, que era o Pica-Pau, de apelido, que era peão. O trabalho dele era tomar conta do gado. Só que de vez em quando há muitos turistas, a gerente do hotel pede-lhe sempre para nos vir ajudar, aos guias. E esse rapaz, desde o início, não sei porque, nunca se deu comigo. Ele dizia que eu ia para lá roubar os trabalhos dele, que ganhava 10 vezes mais, mas eu, na verdade, eu tinha o mesmo salário do que eles, tinha as mesmas condições de alojamento, que não são muito boas, enquanto que os alojamentos para os turistas são super boas. As pessoas que trabalham lá como eu também não, e nós recebemos o salário mínimo do Brasil, que acho que era 900 e tal reais, se não estou em erro, que 200 euros ou 300. Okay. E num desses dias que nós éramos supostos trabalhar juntos, esse rapaz, como não gosta de fazer isso, nunca vai ver lá a tabela de quem é que vai trabalhar com quem, e fui eu que tive que lhe dizer que ele ia outra vez trabalhar comigo. Isso foi às 8 da manhã e ele começou logo a reclamar: não vou nada. Eu apenas lhe disse: a culpa não é minha, se não quiseres trabalhar comigo, fala com a gerência, eu não posso fazer nada. Mas o rapaz ficou todo revoltado, mas foi-se embora. E passado para aí 1 hora, não é que ouço alguém a chegar junto ao meu quarto, eu estava dentro do quarto, eles têm sempre umas facas desse tamanho, e eu abro a porta e ele tenta-me acertar direito com a faca. Foda-se, incrível. Agora até fico nervoso e lá então fiquei branco. E ele não me acerta e eu estou assim mesmo ao lado dele, agarro e digo: calma. Pá, e depois ele deve ter sido um momento de loucura e depois acalmou e depois não me tentou mais atacar. Só que aquela coisa, no momento... Quase que tentou matar, de certa forma. Sim. E eu fiquei todo... comecei aos berros com ele também, que nunca faço na minha vida, berrar com alguém. Depois ele acalmou e não se passou mais nada, mas aquele foi ali uns segundos, claro, que eu temi pela vida, claro, basicamente. Fónix. E depois tive que falar com a gerência, porque tinha receio, fiquei com receio, que aquilo, imagina, os nossos quartos são todos uns ao lado dos outros, não tem fechaduras, não tem nada, ele podia vir quando quisesse e tentar fazer outra vez. Eu fiquei com medo que ele pudesse fazer algo semelhante ao que fez naquele dia. E falei com o gerente e eles disseram que despediram. Pois, não é uma justa causa, acho eu.
apesar de ser um miúdo, ele tinha 16 anos. Mas é mal demais isso, não é como... uma vez foi trabalhar bêbado ou uma coisa qualquer assim de sumenos, é uma coisa mesmo a sério. Mas isso é frequente, conflitos entre eles. Como eles ficam também tanto tempo afastados, ali só 10 homens ou 15 homens, sem ver mais nada, sem ser aquele lugar. E depois eles bebem muito também, que é proibido beber álcool lá por essa razão. Porque quando eles bebem, então... imagina 10 homens bêbados de faca atrás das costas. Quase todos os fins de semana há conflitos mesmo nas cidades próximas, que é de facas, para tipo dar-te a ganhar. Muito bem, muito obrigado. O João vai voltar, ainda nos vai contar mais histórias num episódio futuro, mas entretanto, se quiserem acompanhar as suas aventuras, o João, tu és guia, tu és líder da Landscape para a Roménia e para outro sítio qualquer? E de momento para a Pamir Highway. A Pamir Highway. Kirguistão. No site da Landscape podem encontrar lá as viagens do João, caso queiram viajar com ele. E também podem acompanhar as suas aventuras no Instagram em Johnny Anda às Voltas, correto? Quanto a mim, se quiserem acompanhar as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road no Instagram. Se curtiram esta história e estes episódios e querem ver mais e mais e mais, subscrevam o canal e despeçam-se de 2€ por mês. Podem apoiar no Patreon, em patreon.com/metamorfoseambulante, com apenas 2€, já faz muita diferença. Certamente alguns de vocês já viram mais de 50 episódios. 2€, nem que seja durante uns meses e depois cancelam, façam o que quiserem, mas obviamente se não puderem, está tudo, somos amigos da mesma. Uma maneira mais indireta que tenho de apoiar a Metamorfose é comprando os meus livros. Temos aqui o Vago, que é o meu livro mais recente. Nesta viagem eu fiz a América Central toda à boleia, e temos também viagens de bicicleta e em África e à boleia na Ásia. Podem comprar os livros em daquiali.com, quase que me esqueci do meu próprio site. Vemo-nos para a semana e João, obrigado e vemo-nos daqui a umas semanas. Tá, um abraço.